erramos definitivamente para o conjunto das meninas desse país uma certeza: as mulheres podem ser presidentas. Elas podem até brincar de presidente, coisa que jamais puderam antes. Eu acredito que a questão da democracia é mais profunda ainda. A democracia tem a ver com a forma de manifestação e de participação num país com 200 milhões de habitantes, um país complexo, que precisa da diversidade, da pluralidade de opiniões, mas precisa, sobretudo, de ter um foco na sua população que é de origem negra, na sua população que tem uma história de exclusão e de privilégios contra ela, e que precisa resgatar essa história, garantindo que tenha oportunidades iguais. Se tem um país que um não é igual ao outro, pela diversidade de cores, de figuras, é o Brasil. Mas esse país em que pesa a diferença entre cada um de nós tem de ter igualdade de oportunidades, para que todos tenham acesso à riqueza. Então, a luta contra a democracia é a luta que vai abarcar todas as nossas lutas, e por isso vocês estiveram sim na vanguarda. Vocês perceberam o valor da democracia. Defender a democracia é a mais importante tarefa nossa daqui para frente. Aí nós temos uma segunda luta, que é a luta que advém desse golpe que foi feito para, obviamente, estancar a sangria das investigações, impedir que as investigações chegassem até eles, os mais corruptos de todos. E, ao mesmo tempo, esse golpe foi feito para outras coisas, nós sabemos. Foi feito para enquadrar o Brasil econômica, socialmente, geopoliticamente, no neoliberalismo. Nós tínhamos escapado do neoliberalismo porque ele começou a ser implantado no Brasil com o governo Collor. O governo Collor conseguiu, por exemplo, desmontar uma parte de algumas das nossas indústrias. Conseguiu privatizar algumas outras empresas. E foi continuado pelo Fernando Henrique Cardoso, presidente Fernando Henrique. Quando chegou em 2003, ele foi estancado com a eleição do presidente Lula. Aí, de lá até o meu, nós conseguimos não se investia para achar petróleo. Não investiam, porque você não acha petróleo sem perder um pouco de dinheiro. Não tem como. Não existe. E nós achamos uma das maiores reservas de petróleo, que era o pré-sal. O que eles diziam? Essa reserva não existe. Seguindo, nós conseguimos colocar os pobres no orçamento. Tudo isso nós conseguimos. Então, qual é a próxima luta? Contra retirar os pobres do orçamento. Quanto à perda de direitos, que é a característica fundamental do retrocesso que esse governo quer impor. Essa luta contra o retrocesso, ela está mobilizando o Brasil. Se num primeiro momento a emenda constitucional que criou o teto do gasto, que vai impedir um crescimento da educação e dos gastos com educação e saúde compatíveis com a necessidade do Brasil, se as pessoas não tiveram, naquele momento, que foi uma emenda constitucional aprovada com uma ligeireza surpreendente, se as pessoas não tiveram, naquele momento, uma profunda consciência, elas hoje têm em relação à reforma da Previdência. Você sabe o que está ocorrendo no Brasil. Em todos os lugares.
dos 27 estados da federação tem mobilização contra a reforma da Previdência. A igreja está se contra a reforma da Previdência. Eu vi 3 depoimentos interessantes de um deputado do governo golpista que dizia o seguinte: como é que vocês querem que eu vote na reforma da Previdência se o padre da minha cidade, se a cooperativa da minha cidade, se os clubes da minha cidade são contra? Ou seja, falava como uma pessoa que estava percebendo o nível de oposição que o povo brasileiro tem com essa reforma. Fora o que a Central Única dos Trabalhadores e as demais centrais estão tendo em termos de mobilização por conta da precarização do trabalho, com a lei da terceirização. Terceirizaram. Aprovaram uma lei que terceiriza todas as funções de uma empresa, seja atividade fim, seja atividade meio. Então, o hospital pode existir sem ter um médico próprio, todos contratados por uma empresa intermediária. Uma siderúrgica pode não ter um trabalhador, todos serão contratados por empresas intermediárias. Uma empresa de rádio, televisão, jornal, revista, pode não ter um jornalista. Todos viraram empresa, individuais. Portanto, não pagarão em relação a eles previdência, licença maternidade, 13º, férias, enfim. Tiraram a obrigação da empresa e estão tirando todas as conquistas trabalhistas, que algumas remontam a 1943. Então, esse processo é um processo que vai levar a uma luta por direitos sociais bastante intensa. Fora que vocês podem esperar, eles estão atrasando o pagamento dos médicos, do Mais Médico. Estão atrasando, são 18.260 médicos no Brasil. Esses médicos ganham uma bolsa. Eles cobrem 63 milhões de brasileiros. E eles começaram a atrasar o pagamento, porque eles querem acabar com esses mais médicos. Até porque 11 mil são cubanos. E eles não interessam, têm uma alergia a cubanos. Não é interessante, porque eles falavam bastante, é muito interessante. Eles falavam mal da gente ter investido no Porto de Mariel para ajudar o desenvolvimento econômico de Cuba. Quando houve o acordo que o presidente Obama realizou com os cubanos, o governo cubano, pararam de falar. Porque eles pretendem ser o que não são, liberais. Eles não são iguais os liberais. A elite brasileira é uma elite que jamais quis educar seu povo, que nunca quis elevar as condições de vida do nosso povo. Não é a mesma elite de outros lugares. Então, essa é uma luta fundamental. A segunda luta tem a ver com isso. Ela tem a ver com a questão do crescimento econômico. Nós não podemos querer um país em que a economia cresce e o povo empobrece. Nós conhecemos essa história. Mas essa é a história que está ocorrendo em todos os países do mundo onde aumentou o quê? A financiarização. E com a financiarização se canaliza a riqueza para o setor financeiro, que não gera trabalho, que não produz e que, portanto, concentra ali, naquele segmento, o grosso da riqueza nacional. Nós não podemos querer esse tipo de crescimento. Nós já mostramos que você pode crescer, distribuir renda, aumentar seu mercado e o Brasil
É uma coisa que nós temos de insistir. Não é um país que vive de commodities. Não é.